Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui. Grande prazer tê-lo aqui no YouTube e hoje eu quero bater um papo muito interessante com você. Eu quero te dar algumas dicas importantes sobre como é fundamental você analisar o endividamento de uma empresa antes de investir nas suas ações, tá certo? Então, vem comigo para você aprender. Olha só, quando a gente vai montar uma posição em uma ação, visando aí o médio a longo prazo, uma operação que pode durar alguns meses ou alguns anos, o maior medo, né, o maior medo do investidor é alocar o seu dinheiro ali na companhia e a companhia vier a falir. O que seria uma queda brusca aí das suas ações, a perda do seu patrimônio. O investidor de médio prazo sabe que ele vai alocar uma quantidade em determinada empresa, uma quantidade sem alavancagem, tá? Um valor ali monetário que ele sabe que o mercado pode oscilar, pode subir um pouco, pode descer um pouco, ter essa flutuação negativa por algum tempo, mas ele sabe ali que depois de alguns meses, depois de alguns anos, comprando esse papel na baixa, as probabilidades de subir, então de ganhar com a valorização desse papel e ao longo do percurso e ganhando aí com dividendos, é quase que 100%, né? É praticamente certo. Agora, a gente precisa olhar o endividamento da companhia para ver se nesse horizonte aí de médio prazo, se a companhia não vai correr o risco de falir, de quebrar. É importante você entrar em empresas lucrativas, empresas tradicionais, sólidas, consistentes, em um nicho de mercado promissor, em um nicho de mercado que tem demanda, e além disso você vai olhar o endividamento. Primeira coisa que a gente deve olhar, tá? Quanto que a companhia tem de caixa proporcionalmente à sua dívida. Algumas companhias são muito saudáveis, então elas têm mais dinheiro em caixa do que o tamanho da sua dívida, então se caso tiver que quitar esse déficit aí, é possível. Outras companhias têm um caixa menor do que a sua dívida, mas o patrimônio líquido é maior do que o valor que elas devem. Então, numa situação de necessidade, recorrendo a esse patrimônio líquido, você consegue quitar as suas dívidas. Agora, outras companhias aí muito arriscadas, que possuem um alto endividamento, elas têm um caixa menor do que a sua dívida e um patrimônio líquido menor que a sua dívida também. Então, eventualmente, numa crise, numa dor de barriga, numa mudança de cenário, que essas companhias tenham que quitar as suas dívidas, elas fatalmente não vão conseguir e aí aumenta-se o risco de falência, de quebra dessa companhia. Eu separei aqui para você 3 exemplos, então agora eu vou entrar junto com você no site da statusinvest.com.br. A gente vai fazer alguns exercícios juntos para você entender como que funciona essa conta e como que você pode analisar essa questão do endividamento, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa lição de casa. Pessoal, vamos fazer os nossos exercícios então. Primeiro exemplo que eu quero trazer para você é da Alpargatas, da Havaianas, tá? Chinela Havaiana fica mais fácil da gente entender assim. Então aqui nos dados da empresa, no site da Status Invest, a gente vai ficar de olho nesse indicador aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Indicadores de endividamento. Você vai dar uma olhada na dívida sobre o patrimônio líquido. Nesse caso aqui, como está negativo, significa o quê? Que a Alpargatas ela tem mais dinheiro em caixa do que ela deve. Então, nesse quesito aqui, fica bacana, fica interessante, a gente está calçado, a gente está mais confortável, sabendo que a dívida da Alpargatas está sob controle. Para a gente ver esses dados aqui embaixo, a gente tem alguns números importantes. Então, disponibilidade em caixa hoje, 867 milhões. A dívida da companhia é 242 milhões, ou seja, ela consegue pagar essa dívida só com seu caixa e ainda sobra 624 milhões. Então, a gente tem nesse primeiro cenário aqui
ok, endividamento da Alpargatas sob controle, isso daí mitiga bastante o risco de falência da companhia. O segundo caso que a gente vai dar uma olhada é na holding do Itaú, o Itaúsa, né? Itaúsa 4 aqui. Nesse cenário, a gente tem o quê? A gente tem a dívida um pouco maior do que a disponibilidade em caixa, só que o patrimônio líquido da companhia é maior do que o saldo devedor. Então a gente fica com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido sob controle também, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai dividir a dívida pelo patrimônio líquido, que a gente vai achar o percentual. Então, nesse caso aqui, a dívida líquida da Itaúsa, ela compromete 3% do patrimônio líquido disponível. É bastante confortável, é bastante razoável, mitigando também bastante o risco de falência do Itaú. O que eu recomendo para você? Nesse quesito aqui, nesse critério, dívida líquida sobre patrimônio líquido, você não investir em ações com o coeficiente acima de 1. Porque se caso for maior do que 1, significa o quê? Que a dívida líquida ela é maior que o patrimônio líquido. Aí a gente já começa a ficar preocupado com a questão do endividamento. Vamos dar uma olhada aqui nos números da Itaúsa. Então a gente tem disponibilidade em caixa 6,5 bilhões, tá? A dívida da Itaúsa é um pouco mais de 8 bilhões, então ainda fica esse saldo aqui, de 1,5 bilhão. Agora, se tiver que quitar essa dívida, a gente pode recorrer ao patrimônio líquido, que é mais de 61 bilhões. Então, essa dívida aqui, praticamente não preocupa, não nos assusta a gente que quer ser sócio acionista aí de boas companhias. Agora, um exemplo trágico, uma companhia altamente endividada, trouxe aqui para o exemplo as ações da Oi, tá? Onde a gente vai observar aqui, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, 4,25. Ou seja, a dívida líquida é 3 vezes maior do que a companhia tem de patrimônio líquido. A dívida é maior do que a companhia tem em caixa disponível e é mais de 3 vezes maior do que o que ela tem de patrimônio líquido. Então, nesse caso aqui, poderia ser arriscado você investir nas ações da Oi, com risco de falência e no médio prazo a companhia com dívidas muito altas para conseguir arcar. Vamos dar uma olhada aqui nos números para tirar a nossa dúvida. A Oi tem disponibilidade em caixa hoje 1,6 bilhões, só que a dívida ultrapassa 26 bilhões. Ou seja, sobra um saldo de quase 25 bilhões. Se caso tiver que quitar essa dívida, a gente pode recorrer ao patrimônio líquido. Só que patrimônio líquido da Oi hoje, 5,8 bilhões. Então, essa dívida aqui é muito maior. Ela vai se tornando uma bola de neve, ela vai se tornando aí quase que impagável. Então, nesse momento aqui, poderia ser arriscado você investir na Oi, tá certo? Então, trazendo para você aí exercícios práticos para você, para ficar claro para você como que funciona essa questão do endividamento. E aí, gostou dessa dica? Aprendeu com essa aula? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, encaminhe aí para os seus parentes e amigos, para as pessoas que você conhece que querem aprender a investir em ações. E se tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários que eu terei enorme prazer em atender você. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você quiser aprender o meu método prático e organizado para investir em ações no médio prazo, eu te convido a conhecer o Bolsa Fácil, que é o meu curso online e a minha mentoria, onde eu vou te explicar o passo a passo da minha estratégia,
tudo que você precisa saber para escolher boas ações na bolsa, saber a hora certa de investir e quanto dinheiro alocar para que você tenha um rendimento superior à renda fixa sem correr o risco de estourar sua conta, tá certo? Na descrição desse vídeo tem o link para você conhecer o Bolsa Fácil, se caso você quiser aprender a investir em ações de uma maneira eficiente e consistente, tá certo? Grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.